O advogado Valfrido Vade deixou nesta quarta-feira a defesa do banqueiro Daniel Vorcaro, investigado pela fraude bilionária do Banco Master. Divergências sobre uma eventual colaboração premiada podem ter motivado a saída do defensor. A reportagem é de Luciana Amaral. O advogado Valfrido Vade era o responsável pela estratégia de uma defesa mais agressiva por parte de Daniel Vorcaro. A resistência do advogado em fechar um acordo de delação premiada para o banqueiro é apontada como um dos motivos para a saída dele da equipe de defesa de Vorcaro nesta quarta-feira. Os demais advogados negam que estejam negociando uma delação, mas a mera possibilidade já causa preocupação em Brasília, principalmente pelas relações políticas que Vorcaro mantinha. Há dúvida se Vorcaro vai resistir em silêncio em troca de uma eventual redução de pena em caso de condenação, em especial diante do avanço das investigações e do agravamento da situação do banqueiro e de familiares. Nesta quarta, o Banco Central liquidou o Will Bank, braço digital do Grupo Master. Já é a sexta instituição liquidada no âmbito do caso. Nesta semana, a companhia de cartões de crédito Mastercard chegou a suspender o uso da bandeira pelo Will Bank por falta de pagamento. O Banco Central considerou que a liquidação extrajudicial se tornou inevitável devido ao comprometimento econômico-financeiro, à insolvência e ao vínculo com o Banco Master, já sob liquidação. A Febraban saiu em defesa do Banco Central contra o que chamou de risco de contágio ao sistema financeiro. A estimativa é que o Fundo Garantidor de Crédito tenha que desembolsar 6,3 bilhões de reais para cobrir parte do rombo aos clientes do Will Bank. Agora, quem já recebeu dinheiro do FGC por conta do Banco Master pode ficar de fora desse novo reembolso. Diante do imbróglio envolvendo o Will Bank, a Mastercard executou garantias de dívidas e, com isso, acabou se tornando acionista do BRB, com o equivalente a quase 7% do capital social total do Banco de Brasília. O BRB insiste que segue sólido, sem risco de intervenção, embora não se descarte um aporte financeiro do governo do Distrito Federal. A perspectiva é que os planos de expansão e nacionalização apoiados pelo governador Ibanez Rocha sejam revistos. Em agosto do ano passado, Ibanez conseguiu fazer com que a Câmara Legislativa do DF autorizasse a compra de parte do Master pelo BRB, sob críticas da oposição. Zambelli, quanto Brasília teme uma delação do Vorcaro? Olha, Caio, eu acho que o sistema político já está precificando a hipótese de uma delação, porque no diagnóstico feito pelos principais líderes dos partidos, do Congresso, enfim, todo o núcleo duro do Centrão, que tem muita preocupação com a delação, como você mencionou, está fazendo a seguinte conta. Existe uma pressão já sobre o Vorcaro patrimonial, existe uma pressão processual e uma pressão reputacional, que são esses três componentes que costumam ditar ali as condutas de personagens centrais em escândalos, para partir para esse momento extremo, né, esse limite que é a colaboração premiada. A partir desse momento, o que passa a se discutir é o seguinte: qual seria a rede de apoio, as conexões que apoiam o Vorcaro hoje numa defesa dos seus pleitos, né? Nos tribunais, no Congresso Nacional, e parece estar se esvaziando. Então, quando ele olha para fora também, começa a ver os aliados se distanciando, ele vai se sentindo mais isolado, e a proximidade de um acordo de colaboração premiada me parece ali uma questão de tempo. Agora, sobre a sua pergunta, eu diria que é muito imprevisível, né? Comparações, é difícil fazer comparações no âmbito das investigações no Brasil, mas eu diria que essa delação do Vorcaro hoje ela seria Sim. comparável àquela delação do fim do mundo, né? Que foi aquele acordo de colaboração premiada firmado há exatos 10 anos, né? Pelos executivos da Norberto Odebrecht na Lava Jato, que esses executivos ali produziram o maior número de provas, ou pelo menos de informações que foram trazidas para a Operação Lava Jato, para que ela chegasse onde chegou. Então, eu diria que em termos comparativos, a delação do Vorcaro é uma segunda versão
da delação do fim do mundo, com a diferença que ela será possivelmente feita apenas por um personagem, ao contrário daquela firmada ali no âmbito da Lava Jato. Ô, Thaís, o que o Vercaro quer, afinal? O que ele quer? Onde ele pode chegar agora sem o principal estrategista dele? Ele tem duas frentes de defesa, uma que é a principal, que é a criminal, e uma outra frente de defesa que é com o Banco Central, né? Que é normal acontecer toda vez que tem uma liquidação, os acionistas geralmente têm ali uma discussão processual ali com o Banco Central. Então, são essas duas frentes. Do ponto de vista dele como banqueiro, e a gente viu isso pela atuação, principalmente quem deu mais a senha da estratégia da atuação dele foi o Tribunal de Contas da União, que vem com aquela maluquice do Jonathan de Jesus, ameaçando a liquidação, dizendo que tinha sido uma medida extrema. Então, aquele primeiro avanço de Jonathan de Jesus e que já lançou o maior receio no mercado, de onde já se viu pensar que um banco vai ser desliquidado, não tem nem como fazer isso, o banco já era. No segundo despacho, que ele traz a ameaça da cautelar, aí ele deixa bastante identificado que o que ele queria mesmo, que ele gostaria mesmo, era de atrasar a liquidação dos ativos do banco, né? E que isso, de alguma forma, deixaria os ativos livres para Vorcaro fazer a negociação que ele quisesse. A terceira dica da estratégia veio do que está acontecendo no STF, porque ninguém aqui, de todos os juristas que a gente já ouviu, ninguém conseguiu entender qual é a estratégia de Toffoli, que não, por exemplo, a hipótese mais consensual, é que ele esteja criando um rito processual tão grave, tão atípico e tão equivocado, que dê à defesa de Vorcaro a possibilidade de questionar o rito do processo, em algum momento pedir anulação e lá na frente receber até indenização do governo. Daniel, esses três pontos, né? Mas acho que tem dois principais aqui do que a Thaís coloca. O Vorcaro hoje, né? Em algum momento ali se aventou retomada do banco, reversão da liquidação do Banco Central, a opinião pública foi para cima, isso pelo menos foi suspenso. Você tem Vorcaro querendo atrasar a liquidação dos ativos e achar uma nulidade para ter uma indenização ali na frente. Ele não conseguindo, vamos dizer, essa é a moeda de troca, vamos dizer assim, do Vorcaro com o sistema político hoje. Se, de alguma maneira, seja o Supremo Tribunal Federal, seja o TCU, dão isso para o Vorcaro, diminui a chance de uma colaboração premiada, ou se ele ficar, de outro modo, no escuro total, não conseguir nada, não rever o banco, não consegue rever a liquidação dos ativos, o processo todo fica sem nulidade, aí cresce a chance de uma delação, é isso que está em jogo? Essa é a moeda de troca do Vorcaro, na sua percepção, para uma delação premiada ou não? O que me parece é essa segunda hipótese, Caio. E aí, quando a gente tem um primeiro revés com bloqueio de bens pela justiça, que se soma hoje na liquidação do Will Bank, em que você tem uma nova indisponibilidade, há uma diferença ali entre bloqueio e indisponibilidade, mas você vai colocando cada vez mais o Daniel Vorcaro numa posição acuada, mais difícil de reverter e que na interpretação do mundo político em Brasília o colocam, o deixam flertando cada vez mais com uma delação premiada. É uma delação que é muito vista, sim, muito comparada com Odebrecht, com Joesley Batista e não à toa chamada também de delação do fim do mundo. Há alguns sinais ainda difíceis de entender. A CPI que foi protocolada ali e depende da Via Alcolumbre para ser instalada ou não, mas o pedido que foi protocolado teve 42 assinaturas no total. É difícil de a gente interpretar exatamente o porquê de tantas assinaturas, porque se você for pegar ali 42 senadores, mais as ligações políticas de quem estão com esses senadores, a gente chega certamente num universo que se sente potencialmente afetado por uma delação. Então, por que assinam uma CPI? Porque a pressão está muito grande. Há semanas aqui a gente tem tratado do assunto, todos os jornais já dedicaram seus editoriais para pedir impedimento do Toffoli do caso, aprofundamento das investigações. Agora, essa saída hoje do Valfrido Vardi
como um dos integrantes da advocacia de Daniel Vorcaro, lança uma suspeita. É óbvio que ele estava cuidando muito do processo regulatório para tentar reverter a liquidação. E a saída dele indica que a desliquidação fica mais difícil. Por outro lado, ele sempre foi um ferrenho opositor da delação premiada. Isso significa que a delação está mais perto? Acho que dá para dizer que está um pouco menos distante. Tem outros excelentes advogados, caros, prestigiados, de renome, tem Pier Paolo Bottini, Roberto Podival, que ainda continuam na defesa, e surgem ali algumas informações de uma divisão na própria defesa de Vorcaro sobre optar pelo caminho da delação ou seguir ainda numa outra estratégia. Ô Zambelli, está muito claro ali o tabuleiro, né? Desde o final do ano passado. Você tem de um lado um consórcio, eu vou chamar assim, TCU, Supremo, parte do Supremo e Congresso Nacional, querendo ajudar o Vorcaro por temer uma colaboração premiada. E você tem de outro lado Banco Central, Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República, opinião pública, fazendo o seu trabalho e conseguindo ganhar o jogo até agora. Você, na sua percepção, do conhecimento que você tem da política de Brasília, esse segundo grupo, que muito ajudado até pela opinião pública, tende a prevalecer? Ou vamos dizer assim, o sistema e esse consórcio, TCU, Congresso Supremo, tende, no fim das contas, conseguir ajudar, ao fim e ao cabo, Daniel Vorcaro? Caio, quando escândalos de largo espectro como esse afligem Brasília, a gente tende a acreditar que pode terminar em pizza, né? Isso é histórico de Brasília, mostra esse desfecho. A questão é que desta vez, como você bem pontuou, você tem os órgãos de controle trabalhando, ainda que sob pressão dessas conexões aí que o Vorcaro tem em diversos, no Congresso, no Tribunal de Contas, a Polícia Federal, o Banco Central, principalmente essas duas pontas, né, estão fazendo o seu trabalho, né, aparentemente resistindo às pressões, e ali é da PGR, da Polícia Federal e do Banco Central é que saem as informações. Eu digo assim, esses vazamentos vão continuar acontecendo. As notícias continuarão ocupando seu espaço numa linha muito hostil ao personagem Daniel Vorcaro. Então, por isso que a gente faz esse cálculo que as coisas estão caminhando para uma colaboração premiada, é porque esse cerco se fecha contra o personagem central do escândalo, a rede de proteção dele começa a mostrar algum tipo de fissura, algum tipo de divisão, as pessoas começam a precificar, a avaliar se faz sentido manter esse alinhamento a um personagem que fica muito tóxico, né? E aí, enquanto isso, os órgãos de controle trabalham, produzem evidências, produzem informações que vão levando esse personagem a quase que uma situação limite, em que ele percebe que, do ponto de vista patrimonial, reputacional e processual, ele não tem alternativa, exceto entregar as informações que ele tem disponíveis, as conexões dele, enfim. Aí tem um segundo processo, que é entender qual extensão seria firmada de um acordo de colaboração, que também depende, é bom lembrar, de validação judicial. Então, tem muita gente em Brasília, com quem a gente conversa, que diz assim, ele pode fazer um acordo. Agora, vamos ver se esse acordo vai ser validado. Então, vai ter um segundo momento aí, caso ele aceite esse processo de colaboração premiada, que é uma pressão, inclusive, sobre os órgãos do judiciário para a validação ou não desse termo de colaboração. Então, tem aí um outro turno aí já contratado de crise pela frente, caso ele vá adiante nesse processo. Tem uma coisa que me chama a atenção, Caio e Daniel e Zambelli, nesse processo, que nas últimas delações que nós tivemos, aquelas, né, da lista do Janot, da Lava Jato e de outros processos, você tinha ali uma força muito poderosa do investigador fazendo essa pressão, né? Lembra da lista do Janot, a PGR e o próprio Supremo Tribunal Federal, os ministros, quer dizer, toda a força da investigação e do julgamento e da luta contra a impunidade, essa era a força que pressionava o investigado. E ele olhava e dizia assim, olha, essa turma está vindo atrás de mim. Não é essa turma que está atrás do Vorcaro hoje. Pelo contrário. O STF e o TCU metido a investigador
onde ele não deve, não tem força nenhuma para nem ameaçar o Vorcaro, nem que quisesse, assim como também não tem força para ameaçar o Banco Central, como tentou e fez algum estrago ali de percepção institucional, mas não na prática. Mas das delações que a gente viu que fizeram diferença para os casos julgados, depois tudo revisto, mas enfim, para os casos julgados, a grande força ameaçadora, vamos dizer assim, para o investigado, neste caso, não está presente. Sabe o que é interessante, Thaís? Você coloca, esse caso ele nasce agora, né, de alguns meses para cá, depois de uma união muito forte das instituições contra o bolsonarismo. Então a gente tinha todo mundo num campo, TCU, Congresso ficou um pouco a par disso, mas você tinha o TCU, você tinha o Supremo Tribunal Federal, você tinha PGR, Paulo Gonet, todo mundo contra o Bolsonaro. A hora que entra isso, internamente nesses órgãos começa a ter cisões. O próprio Supremo Tribunal Federal é crítico ao contrato da mulher do Alexandre de Moraes, de 130 milhões com o Vorcaro. O próprio Supremo Tribunal Federal, parte dele, acredito que a maioria, é crítica à postura do Toffoli, né, pelas relações todas dele e dos parentes. Né? Dentro do TCU tem essa divisão, dentro do Congresso tem essa divisão. Então, isso, aquele amálgama todo anti-bolsonarismo, agora ele se desfez um pouco. Isso, de certa maneira, por um certo ponto, é um ativo para o Vorcaro, mas também é algo que prejudica. A gente nunca viu na história recente uma união da Polícia Federal com o Banco Central contra um banqueiro, tendo do outro lado o ministro do Supremo, o Congresso Nacional. Né? Eu queria jogar só para o Daniel, justamente nessa toada do que eu estou falando. Hoje os colegas do Portal Metrópolis publicaram um vídeo, foram até lá no resort, né, que foi erguido pelos familiares do Toffoli, foi mais um constrangimento para o ministro. Você sente aí, Daniel, algum sinal do Toffoli deixar o caso, se declarar de fato impedido e suspeito como ele é? Apesar de mais um elemento de pressão, mais um constrangimento que é a matéria que você citou do Portal Metrópolis, ainda não, Caio. Até houve pedido de senador da oposição para a PGR se manifestar pelo impedimento de Toffoli, mas não há sinais disso. E Toffoli, pelo seu histórico, demonstra que é muito resistente a esse tipo de pressão. Se a gente for pegar o passado dele, isso a gente já trouxe aqui, ele não se declarou impedido quando votou pela anulação da delação de Sérgio Cabral, que o citava, quando anulou, na verdade, monocraticamente, a delação da Odebrecht com depoimentos que o tratavam como amigo do meu pai, e não se declarou impedido para suspender acordo de leniência com a JF no valor de 10 bilhões de reais, quando a empresa era defendida pela esposa do Toffoli. Então, ele já deu demonstrações suficientes em casos relativamente parecidos de relações familiares ou quando ele era citado muito diretamente em episódios até mais constrangedores do que o atual, de que esse tipo de revelação e de pressão não funciona.